essa questão da perda do monopólio da força do Estado, durante muito tempo se ligou isso às comunidades e às favelas. Uhum. E eu há muito tempo contesto essa tese. Né? De novo, é aquela coisa do consenso burro que se estabelece. Né? Então, eu me lembro, vou contar aqui um episódio. Naquela época das UPPs, que até determinado ponto avançaram muito, depois se perdeu na política e no desgaste da liderança do governador Sérgio Cabral à época. Mas eu me lembro, um determinado dia, houve uma tal de ocupação, ou PPzação, sei lá como é que chama a expressão, implantaram uma OPP na Vila Kennedy. A Vila Kennedy é uma comunidade na zona oeste do Rio, na região de Bangu, feita pelo governo Lacerda, com recursos do governo americano. Por isso, Vila Kennedy tem até uma estátua da liberdade da Vila Kennedy. Sim, exato. E a Vila Kennedy é um bairro popular. E eu me lembro que estava lá aquele Globocop filmando a Vila Kennedy, a polícia está ocupando agora, precisam chegar os serviços, o povo não é atendido. Eu me lembro que eu liguei para o editor-chefe do Bom Dia Rio, do RJTV, não me lembro qual era o programa, e disse, olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Vila Kennedy, ela tem todas as suas ruas largas, urbanizadas, praças, tem 42 escolas, tem 5 clínicas da família, tem uma UPA, tem, enfim, Vila Olímpica, tem iluminação pública, coleta de lixo diária. No Leblon são 3 vezes por semana, na Vila Kennedy é todo dia. Enfim, não é o Leblon, é um bairro popular, mas não é falta de Estado. Falta ali autoridade, é vergonha na cara. É o poder, o Estado fazer valer a sua força. A infraestrutura está ali, falta a disposição subjetiva de fazer valer. Para completar, na Vila Kennedy, que estava se ocupando, tinham 2 batalhões de polícia. O 14º Batalhão e o Batalhão de Vias Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ou seja, enquanto a gente ficar achando que... É claro que a arquitetura, que o urbanismo de vielas, é óbvio que ele dificulta a ação policial. Mas o tal do Complexo de Israel, todo mundo já deve ter ouvido falar no Rio. Virou Outro notícia. dia eu vi, acabei sendo um pouco indelicado com o presidente lá da Associação de Hotéis do Rio, que ele reclamava. Todo mundo tem culpa, a polícia, a prefeitura que não urbaniza. A Cidade Alta, que é o epicentro do Complexo Israel, é um conjunto habitacional, construído na década de 60, com ruas urbanizadas, escolas, vias, acessos, enfim, tudo direito. Os bairros ocupados pelo tal Complexo de Israel no entorno são bairros típicos do subúrbio carioca. Eu não saberia comparar, eu não conheço a zona mais, né, da periferia de São Paulo, mas bairros de qualidade. Braz de Pina é um bairro que foi feito para os engenheiros da Light quando ela pertencia aos canadenses. Então tem ruas, né, que não são ruas retas, tem lá uma certa geografia interessante. E os caras ocuparam. Então é óbvio que o ambiente, né, o urbanismo das favelas prejudica a ação policial, mas não é isso que nos levou à situação que a gente chegou em várias áreas da cidade do Rio de Janeiro. Agora, é óbvio que isso é um desafio urbanístico. As favelas são uma realidade da cidade, como são do Brasil. Sim. O que acontece no Rio, diferente de São Paulo, é que elas estão muito expostas das áreas... Ao lado da riqueza. Ao lado da riqueza. Aqui só acontece no Morumbi. É isso. Tirando o Morumbi, isso, a gente fica não na tem... periferia. Exatamente. Então, assim, tá muito misturado, é uma realidade. Né? Em determinados momentos, houve uma certa... Você viveu muito do Rio essa coisa da oferta do espaço público como política compensatória para a miséria. É que é um problema que isso vai gerando deseconomia externa. Inclusive para afastar essas pessoas do centro, da área nobre da cidade também. Sim, lá atrás, não. Eu vou dar um exemplo. O tal do Rio das Pedras, né, que é conhecido por ser uma comunidade como a milícia, a origem da milícia e tal. Ali o centro de processamento de dados nacional do Bradesco era ali no Rio das Pedras. O Rio das Pedras era pequeno. O Brizola tinha muito essa característica, fala aqui um sujeito que gostava muito do Brizola, nessa coisa de, as pessoas estão pobres, então vamos deixar ocupar de qualquer maneira, porque elas precisam de moradia, né? Então deixa ocupar. O que aconteceu no Rio das Pedras é um exemplo típico disso. Daqui a pouco o CPD Nacional do Bradesco estava cercado pelo Rio das Pedras. O que o Bradesco fez? Foi embora. Veio para cá. Veio para São Paulo, saiu de lá. Hoje até acho que não sei se ainda é, mas era uma igreja universal. Né? Então, essa coisa dessa oferta ou a desordem como alternativa,
né, a pobreza, a miséria, acaba gerando um problema econômico ainda maior que vai expulsando os investimentos da cidade. Então, você tem um desafio de urbanização, o Rio tem uma experiência muito bem sucedida. Você teve um momento, o governo César Maia no Rio, o governo Maluf aqui em São Paulo, que houve até uma disputa entre eu não me lembro o nome do projeto aqui do Maluf, era o... Singapura. E o Favela Bairro no Rio. Né? O Favela Bairro era um projeto, do ponto de vista do urbanismo, ou de uma visão mais progressista do urbanismo, era vamos urbanizar aquilo que existe, dar as condições de habitabilidade. Ele não intervia nas casas, mas abria vias, fazia praças, equipamentos públicos, um pouco esse modelo que tem uma narrativa muito bem sucedida de Medellín, mas começou antes do Rio de Janeiro. Né? Isso é importante, mas não é isso que vai resolver o problema da segurança. Isso é importante porque as pessoas moram ali e elas merecem dignidade. Então, é sempre um desafio, porque eu tenho tentado introduzir esse debate no Rio de Janeiro há muito tempo, quando jogam a culpa da violência no social. É óbvio que o ambiente de desigualdade e degradação social, ele facilita a criminalidade. Mas o que a gente está vivendo no Rio no Brasil, desculpa, não tem nada a ver com crise social. Né? Tem a ver com a ausência de Estado, de política pública efetiva, de compreensão. Está aqui falando um aliado do Lula, eu acho que, e me parece que isso está começando a acontecer, o que é sempre muito difícil para partidos de esquerda tratarem do tema segurança pública com, muitas vezes, a energia e o desgaste necessário para a segurança pública. Né? Mas você tem um desafio hoje que se espalhou pelo Brasil, você tem a sofisticação paulista do PCC. É isso aí, o Rio é sempre aquela coisa mais esculhambada, tem guerra de facção. Paulista se organiza melhor. Aqui houve a fordização do crime. É isso, né? Os caras fazem uma coisa mais organizada, o que gera menos conflito. Mas você teve um momento no Rio de Janeiro, eu diria que a gente não está muito distante disso, que a polícia parece uma agência reguladora do crime organizado. Ela só entra quando o Comando Vermelho está tomando a área dos amigos, do complexo, enfim, sei lá que porcaria que é, da milícia tal, que agora já é narcomilícia. E é quase como se entrasse para garantir, assim, a operação. A concessão do crime. Essa concessão do Comando Vermelho. Essa concessão é da milícia. Isso quando ela não exerce a atividade dela própria. Sim, aí tem esse desafio, né? Porque essa é uma coisa dura de dizer, não sei se o que eu vou dizer aqui agora em algum momento será usado contra mim num corte desse de internet. Só se usou, a gente só faz cortes bons. Mas eu acho que tem uma coisa, e esse é um debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro, que é o seguinte, quer dizer, quando a polícia quer agir, quando ela quer recuperar o território, ela recupera. Né? Sim, senhor. E aí você fica sem entender como é que surge um tal de um complexo Jael. Ou o que foi a operação que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro, que gerou aquele caos todo na Avenida Brasil, a principal via da cidade. Que pior, resultou no recuo da polícia. Que o batalhão estava fazendo lá? Né? Que eles estavam numa operação daquela sem inteligência? Qual era o objetivo? Então são coisas que a gente precisa levantar. O Estado brasileiro é mais forte. Agora, até que ponto está indo essa cumplicidade do Estado? E o Rio vive um problema que é uma perda dessa sensação de autoridade muito pela postura do governador. Ele politizou as forças de segurança. Né? Inacreditável, nós temos uma Secretaria de Segurança, que não manda na Secretaria de Polícia Civil, na Secretaria de Polícia Militar e na Secretaria de Administração Penitenciária. Ou seja, é impossível um sistema funcionar como um sistema quando não há relação de subordinação, quando você não sabe quem comanda, né? Quando a política interfere de maneira objetiva. Eu nunca consegui entender o que alguém quer nomear um comandante de batalhão, chefe de uma delegacia. Né? Então, é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, há mais tempo do que se devia, do que é aceitável. Né? Isso vai exigir um esforço enorme. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não tem mais jeito, né? Não dá para resolver. Dá para resolver. Dá para resolver. Não estou dizendo que é simples, né? Mas essa situação extrema, né, que a gente vê pela televisão, dá para resolver, dá para ser enfrentada. Porque chegou a uma situação de anomia, né? A verdade é essa. A gente vai se acostumando. Quando você tem o crime que sequestra 9 ônibus num dia, sequestra mais 5 ônibus no outro dia, e aí diz, e quantos foram presos? Ninguém. Não, e o sujeito vir para a televisão dizer que é subtração de chaves.
Isso. Subtração de chaves de um veículo é sequestro do veículo, tá certo? Isso. Né? Não é uma simples subtração. E esse caso dos ônibus é curioso, porque a comunidade da Musema é uma comunidade que não é grande. Enfim, aliás, acabei de urbanizá-la inteira. Ela tem uma via de acesso, ou seja, supostamente essa via deveria ser usada a favor das forças de segurança pública e ela está sendo usada contra. Né? Quer dizer, porque o sujeito vai lá e tira a chave do ônibus, para o ônibus, ninguém consegue acessar. Então, era para ser usado a favor. Então, tem muita coisa errada aí. Esse é o debate. Se eu fosse ficar falando sobre isso aqui, a gente ia perder muito tempo. Mas esse é um debate. Agora, é um debate nacional.